Será que vale a pena pagar mais de R$ 20.000 em uma mentoria de residência médica? Oi, meu nome é Matheus Rezende, eu sou médico e estou estudando atualmente para residência de anestesiologia. Nos últimos meses, eu tomei a decisão de investir mais de R$ 20.000 em uma mentoria de residência médica. Normalmente, quando eu falo isso para alguém, sempre vem uma resposta muito surpresa, como se eu fosse louco ou coisa nesse sentido. Mas a verdade é que eu relutei muito até aceitar que talvez esse fosse o melhor caminho. Eu já fiz uma outra residência antes, que foi a residência de medicina intensiva. Cheguei a entrar e ficar por 9 meses dentro da residência de medicina intensiva. Mas mesmo tendo feito uma residência antes, eu sabia que eu ia lidar com uma concorrência muito alta em anestesiologia futuramente. E sabendo dessa alta concorrência, eu realmente optei pelo caminho da mentoria da residência médica. Eu estava sendo muito relutante a iniciar a mentoria de residência médica, a investir todo esse valor em uma mentoria, não sabia o quanto isso ia me agregar, não sabia realmente e efetivamente para que isso ia servir na minha preparação. Então eu demorei muito a aceitar e realmente investir esse dinheiro na mentoria de residência. Mas hoje, estando dentro da mentoria, já por 4 a 5 meses, e executando o método da mentoria, eu vejo a situação de uma forma completamente diferente. Inclusive, tenho uma opinião totalmente diferente. E é justamente sobre isso que eu quero compartilhar hoje, isso que eu quero conversar com vocês hoje. Eu quero organizar esse vídeo em 3 partes diferentes. Primeiro, eu quero explicar por que eu investi um valor tão alto na minha preparação para residência médica. Depois, eu quero falar e compartilhar o que eu encontrei dentro da mentoria e o que eu achei de pontos positivos e pontos negativos dentro da mentoria de residência médica. E no final, eu vou responder a pergunta que provavelmente fez você clicar nesse vídeo: que vale a pena pagar todo esse valor, investir todo esse valor na preparação ou em uma mentoria de residência médica? Talvez a minha resposta não seja a que você espera ouvir. Se você está estudando ou está se preparando para uma prova de residência médica, provavelmente você já se deparou e já notou a quantidade absurda de informações que você tem que absorver. E dentro dessa quantidade absurda de questões, a gente tem números, flashcards, questões, cronogramas, metodologias. E chega um momento que a gente se pergunta: existe algum caminho correto no meio disso? Existe um caminho que é o certo para a minha aprovação, que vai realmente encurtar o meu caminho? Ou será que tudo isso que existe na internet é só marketing para tirar dinheiro do aluno ansioso para as provas de residência? Bom, essa também era a minha dúvida. E essa quantidade gigantesca de informação, de metodologia, de matéria que eu tinha que absorver, tudo isso ficava muito confuso dentro da minha cabeça. E eu não conseguia, de fato, ver os melhores caminhos, né? Ver os melhores cenários, separar aquilo que de fato é melhor para mim, daquilo que só ia bagunçar mais a minha vida. Uma coisa que chamou muito minha atenção também é que sempre que eu via sobre uma mentoria, ou eram histórias milagrosas do aluno que antes ele tinha 50% de nota na prova e de repente ele passou em primeiro lugar numa instituição super concorrida. Ou era isso, ou era que falando, o pessoal falando que a mentoria é golpe, que não funciona, que vai gastar um dinheiro e não vai ter resultado, né? Eu vi pouca gente falando realmente o que que é a mentoria, né? O que a gente está comprando. Eu vi poucos depoimentos realmente fidedignos de pessoas que fizeram as mentorias, foram aprovadas, as impressões, os pontos positivos e negativos, como eu estou tentando fazer agora. Inclusive, é por isso que eu estou fazendo esse vídeo, é no intuito de compartilhar informação mesmo. Porque na época eu lembro que eu estava muito angustiado, eu não sabia realmente se era a atitude certa a tomar, porque querendo ou não, é uma quantia muito considerável, principalmente para quem está estudando para residência e não consegue trabalhar tanto assim. Mas aí eu me peguei muito no seguinte pensamento, eu pensava: será que essa mentoria realmente vale R$ 20.000? Será que realmente faz sentido pagar esse valor? Mas depois, fazendo uma melhor análise, talvez eu estivesse me fazendo a pergunta errada. Talvez a pergunta que eu devesse me fazer é: o que que exatamente essa mentoria entrega? E foi me perguntando o que que essa mentoria entrega que eu decidi dar a chance. Então, eu fui à aula introdutória da mentoria, fui ver o que eles tinham a oferecer e fiquei bem impressionado com todos os sistemas, todo o contexto de análise, todo o suporte que seria dado aos alunos que realmente entrassem na mentoria. Apesar de ficar bem impressionado, eu também tinha muito medo, porque eu estava investindo uma grande parte do dinheiro que eu iria receber e que eu estava recebendo para essa mentoria. Então, eu fiquei com muito medo de ser algo decepcionante, de investir uma grande parcela, não só uma grande parcela de dinheiro, como também investir grande parte do meu tempo, né? Acreditando naquela técnica, acreditando naquela metodologia, naquela mentoria, e tinha muito medo disso não me surtir o resultado que eu desejo. Mesmo assim, sendo alguém bem pessimista, né, e com todos esses medos, por ter experiência prévia e saber que, por mais que eu tenha me dedicado, tenha estudado nas provas anteriores de residência que eu prestei, eu não conseguia me organizar nos estudos, eu não conseguia me achar dentro das revisões, eu não conseguia ter um fluxo de revisões constantes. Aquela matéria que eu vi, eu acabava esquecendo porque eu não revia ela, e era muito difícil para eu concluir todo aquele conteúdo de aulas do cursinho. Então, já era difícil assistir e estudar todo o conteúdo, o que dirá revisar toda essa matéria frequentemente. E eu não sabia exatamente quantas questões eu preciso fazer, quantos flashcards eu preciso fazer, com qual frequência eu preciso fazer. Eu não tinha essas informações, eu não conseguia me organizar nos estudos dessa forma. E querendo ou não, buscando a nossa aprovação, não basta só estudar. Claro, estudar é a base do processo. Mas se você não tiver organização nesse processo, se você não conseguir montar um fluxo de revisões, se você não tiver metodologias diferentes, se você não tiver um sistema e uma metodologia muito bem colocada, fica muito difícil que você consiga realmente progredir de forma rápida a sua nota e conseguir alcançar o resultado desejado. Agora falando do que eu encontrei na mentoria, né? Então assim que eu entrei na mentoria, eu tive um suporte muito grande, então eu tenho duas pessoas que me dão um suporte muito próximo, que são o meu mentor e o meu anjo, né? O anjo, ele é majoritariamente responsável pela organização dos meus horários, de quanto tempo eu preciso dedicar em cada
cada cronograma de estudo, então, em cada bloco de estudo, qual cronograma, qual tempo que eu preciso dedicar ali. O mentor, ele organiza a questão da metodologia, então quantas questões eu vou fazer, quanto eu vou assistir de aula, como que vai ser a minha revisão do resumo, então se vai ser um método de leitura ativa, se vai ser um método Feynman, como que eu vou trabalhar em cima daquele resumo. E os dois, eles formam realmente a dupla perfeita, porque um vai organizar inteiramente a sua rotina, né? O que você vai fazer da hora que você acorda até o momento que você vai dormir, quais são as matérias que você vai ter que estudar, e o mentor, ele é responsável por falar a forma como você vai cumprir isso. Então a forma como você vai resolver as questões, a forma como você vai ler o resumo, a forma como você vai assistir as videoaulas, tudo isso. Isso integra muito bem o conjunto, porque você tem tanto a organização da sua rotina quanto a organização da sua metodologia. São coisas muito simples e lógicas, mas que quando eu era responsável por estudar, eu não tinha essa mentalidade e não tinha também essa capacidade de organização tão fragmentada e otimizada da minha rotina. Eu acho, sinceramente, você tem que ser uma pessoa muito diferenciada para realmente e efetivamente organizar o seu cronograma, organizar a sua metodologia e ainda se dedicar integralmente aos estudos. É aí, eu acho que é aí que mora a chave realmente da importância da mentoria para a prova de residência médica. E não só isso, eu tenho um suporte muito grande, então qualquer dúvida que eu tenha eu posso tirar com o meu mentor, qualquer pequeno ajuste que eu não me adaptei muito bem, eu posso comentar e a gente tenta uma outra metodologia e ver esse resultado. As plataformas das mentorias, né, eu falo pela minha mentoria, mas não sei dizer de outros, mas as plataformas no geral, elas trabalham com uma análise de dados, então trabalha com o aumento do seu percentual, qual matéria você tem mais dificuldade, como que está evoluindo os seus percentuais conforme você faz questões, sabe, você consegue se autoanalisar e ver o seu andamento do processo. Isso é muito importante porque isso retroalimenta, né? Se você está estudando sozinho, você não sabe se você está melhorando, se você está piorando, às vezes você faz uma lista, vai melhor, depois faz uma outra lista, você vai pior, e você não tem a metrificação da dificuldade daquelas questões que você está fazendo, então você realmente não sabe se você está melhorando, se você está piorando, o que está acontecendo. Isso dificulta muito o processo por si só. Na mentoria também tem algo muito importante que é a personalização, né? Cada indivíduo aprende melhor de uma forma, cada indivíduo dedica um tempo diferente aos estudos, cada indivíduo tem um limite, né? Que ele consegue se esforçar, que ele consegue ficar de horas ali. Cada indivíduo tem um tempo livre disponível, cada indivíduo tem um tipo de memória, enfim, a individualização do estudo, isso é uma coisa muito importante também. Eu acho que na mentoria a gente consegue trabalhar isso melhor, de uma forma melhor mesmo, para o estudante e para o aluno. Então eu acho que um fator muito primordial da mentoria é realmente a organização, porque a base para que a gente evolua e progrida nos estudos, ela parte de uma organização. Não basta você só estudar, que foi o que eu tentei fazer quando eu estava prestando a residência antes. Eu sentava e estudava, eu me esforçava bastante, eu estudava por longas horas, mas eu não tinha organização. Eu estava estudando, eu mirava uma matéria, estudava ela até o final e achava que era aquilo. Sabe, sei lá, quando eu revisaria essa matéria. Como que você vai manter um tipo de conteúdo na sua mente? Como você vai estar atualizado, com aquele conteúdo atualizado na sua cabeça, lembrando ele, se você só viu ele 3 meses atrás? Não tem como esse conteúdo estar ali disponível para você. Então eu acho que na nossa cabeça, nós como estudantes acabamos muitas vezes simplificando o processo, porque o processo de estudo para residência ele é algo muito complexo. A matéria é gigantesca e para que nós consigamos organizar esse volume e revisar constantemente todos os conteúdos que a gente está vendo, isso é muito complexo, isso é de uma complexidade muito alta. Então, se você vê que você não tem essa capacidade, não se negue em terceirizar isso se você tiver condição de investir numa mentoria, porque pode ser muito bom para você, igual está sendo muito bom para mim também. Recentemente, em um livro que eu li chamado Hábitos Atômicos, o livro ressalta que os resultados consistentes, as atividades consistentes, elas não vêm tanto de motivação, elas vêm mais de sistemas. Essa palavra sistemas faz todo sentido quando a gente traz isso para a mentoria, porque são sistemas que eles facilitam o processo. Então você tem a sua rotina toda descrita, os estudos, como você vai estudar, o que você vai estudar, você tem todo uma análise de dados de como seus estudos estão, como eles estão evoluindo, você sabe como que vai progredir os seus estudos, como que vai ser o processo, você tem uma certa previsibilidade do que você vai fazer, como você vai fazer. Então essa sistematização, ela trabalha muito na facilitação, é por isso que isso pode mudar muito o seu jogo na hora da preparação para a prova de residência médica. Então, se você é uma pessoa que, de fato, não consegue organizar plenamente os seus estudos e acha que essa organização e sistematização vai facilitar o seu processo, com certeza eu te indicaria uma mentoria de residência médica. Claro, cabe avaliar caso a caso, né? Eu não sei dizer como são todas as mentorias, não consigo dizer por todas, mas se for uma mentoria muito bem estruturada, com um sistema muito bem implementado, com um suporte muito bom, vale a pena, sem dúvidas, você ver e se aprofundar nessa proposta. E qual que é a minha interpretação final disso tudo? No início, eu achava besteira pagar mais de 20 mil reais em uma mentoria. Não tem como a gente comprar conhecimento. Mas o grande ponto, a grande virada de chave aí, é que a gente não está comprando conhecimento. O investimento da mentoria ele é muito mais sobre clareza, sobre sistematização, sobre organização e sobre definir e traçar muito bem a sua rota, muito organizada para o seu objetivo. Então isso é uma coisa que faz muita diferença no resultado final. Eu não estou dizendo que você compra a mentoria e você vai ser aprovado, mas pela minha experiência hoje, eu diria que essas chances elas aumentam bastante, principalmente se você cumprir muito bem esse cronograma e aquilo que te é atribuído. Porque a organização, a revisão espaçada, a sistematização, elas trabalham metodologias científicas comprovadas de manutenção do aprendizado, né? E, querendo ou não, é muito difícil para uma única pessoa fazer tudo isso sozinho, mas quando você tem uma equipe, quando você está mais bem assessorado, quando você tem pessoas em seu entorno, é muito fácil visualizar que isso vai facilitar o seu processo. Isso vai te ajudar a ir mais longe, né?
Então, o que eu queria compartilhar com vocês é isso. É basicamente a minha opinião sobre todo esse processo que foi entrar na mentoria de residência médica e como tem sido minha experiência até então. Se você gostou do vídeo, não deixe de deixar um like e comentar aqui embaixo qual está sendo a sua maior dificuldade na preparação para a residência médica. Se você acha que uma mentoria pode te ajudar ou não. Qualquer dúvida também me coloca à disposição aqui para esclarecer. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.